Olá, hoje é quarta-feira, 23 de maio e está no ar o Conexão TV Unicinos. No programa de hoje vamos falar sobre animais silvestres e os cuidados necessários na hora da compra e no dia a dia desses bichos. No estúdio a gente fala sobre esse assunto e vamos abordar ainda a compra ilegal dos animais silvestres. E queremos a sua participação pela internet, nas nossas redes sociais, e-mail e no nosso site. E ainda, mais de 5 mil usuários utilizaram o trem no primeiro dia de testes nas estações Rio dos Sinos e Santo Afonso. O Conexão TV Unicinos está no ar. São considerados animais silvestres todos aqueles que vivem ou nascem em um ecossistema natural, como florestas, rios e oceanos. Existem os silvestres nativos, os brasileiros, e exóticos de outros países. E muita gente se interessa em ter esse tipo de bicho em casa hoje em dia, né, Larissa? É sim, Vanessa. E cada vez mais aumenta o número de famílias que se interessam em possuir esse animal em casa. Mas isso não é tão simples assim. É necessário que a pessoa interessada esteja cercada de informações e faça tudo dentro da lei. Sendo assim fica fácil, né, garantir o bem-estar do animal. Saiba mais na reportagem. Tino é uma calopsita. Há 5 anos, passou a fazer parte da família de Cristiane. Na hora de escolher um novo animal de estimação, ela não pensou 2 vezes. A calopsita é mais tranquila do que o cachorro, né? O cachorro, o veterinário é bem mais constante, né? O banho, tosa, vacina, enquanto que a calopsita não. A calopsita é bem mais tranquila. Cristiane e os filhos buscaram informações sobre a ave e precisaram adaptar a casa para que Tino pudesse viver em harmonia com os outros animais. A gente tem clientes que têm cães e gatos em casa, convivendo junto com um animal silvestre, uma ave, um roedor, um réptil. E esses animais, eles são presas, né? Então, o cão, o gato, eventualmente pode querer atacar eles. Então, o principal cuidado de segurança é manter eles em gaiolas, né? Principalmente as aves, os roedores. Eu diria que o primeiro cuidado que deve ter é por que você quer ter esse animal. Qual a razão de tê-lo? Porque ao querer realmente, você deve procurar informações sobre qual espécie que você está procurando. Você quer ter uma arara, você deve procurar, antes de mais nada, informações sobre a espécie. Buscar realmente os dados sobre ela. Quer ter uma tartaruga? Saber que uma tartaruga que você compra desse tamanho, ela pode ficar desse tamanho. Outro cuidado fundamental está na alimentação. Cada espécie tem as próprias necessidades e elas devem ser respeitadas. Por exemplo, mesmo que um animal seja carnívoro, dar apenas a carne não é suficiente, pois na natureza ele se alimentaria também da carcaça. Isso pode fazer com que o bicho fique obeso e desnutrido. Os profissionais alertam ainda para o hábito errado da humanização dos animais. É muito comum a gente chegar para atender uma ave que está intoxicada porque o proprietário deu chocolate, deu pizza, deu café, porque ele acha que o que ele come é bom para o animal também. E não é certo. Quando decidir que quer ter um animal, seja ele silvestre ou doméstico, é preciso não ter pressa e agir com cautela. Animais silvestres devem ser comprados em lugares autorizados, pois esses são animais nascidos e criados em cativeiro e não retirados ilegalmente da natureza. Adquirido ele legalmente, você tem condições de rastrear de onde é que ele veio. Você tem condições de manter essa nota, na verdade, e buscar o local onde foi adquirido. Não tendo mais interesse nesse animal, você deve devolvê-lo aonde foi adquirido. Esse local tem a obrigação de recebê-lo. E nunca mesmo abandonar o animal. E Cristiane e os filhos garantem que os cuidados e a atenção valem a pena. Ela fica feliz quando a gente chega perto dela, ela traz alegria, ela canta. De manhã cedo, quando a gente acorda, se não colocar ela logo para fora, quando ela vê que está clareando o dia, ela começa a cantar, te pede para ir para a rua. Quando ela vê os cachorros gritando, ela grita junto. Então, ela está sempre alegrando onde tu tá, né? Então, sempre, tu nunca vai estar sozinho, sempre vai ter alguém te chamando. Cadê o Tino? E como disse bem a reportagem, esses animais eles devem ser adquiridos apenas em lugares autorizados. O problema é que nós sabemos que isso nem sempre acontece, né, Chico? Tanto não acontece, Vanessa, que esse é o terceiro tipo de tráfico que mais lucra no país. Movimenta mais de US$1 bilhão e comercializa principalmente os animais retirados das regiões Norte, Nordeste e do Pantanal, o que traz graves consequências para os próprios bichos e para o meio ambiente.
Chico, e segundo dados da ONG WWF, o Brasil está entre as principais nações que mais exportam animais silvestres ilegalmente em todo o mundo, é isso mesmo? Sim, Vanessa, eu fiz uma pesquisa aqui na internet e encontrei um dado que aponta que mais de 38 milhões de espécies são traficadas por ano no país. Dessas, cerca de 80% são aves. E como se isso não bastasse, a maior parte desses animais sofre maus tratos, seja na captura ou no transporte até os locais de venda ilegal. E por isso é importante que quem tem interesse em ter um animal silvestre procure locais autorizados pela IBAMA e ofereça todas as condições necessárias para que os bichos tenham qualidade de vida e bem-estar. Com certeza. E é para falar sobre esse assunto e esclarecer todas essas questões que nós recebemos aqui no estúdio Paulo Guilherme Wagner, fiscal do IBAMA, também com a gente Maria Virginia Petri, doutora em Biologia e professora de Zoologia da Unicinos, e ainda Gisele Stein, que é veterinária. Olá, sejam todos bem-vindos. Paulo, para a gente começar, que animais podem ser comercializados? Animais silvestres? Bom, fundamentalmente, não tanto quanto a espécie, são dezenas de espécies, mas na verdade é o animal que tem uma origem dentro do cativeiro. E esse cativeiro é um criadouro já regularizado. Nós falamos sempre, você não tem como legalizar um animal. Não legaliza isso, se você tem um animal, por mais tempo que tenha. Algumas pessoas até conseguem ações judiciais e mantêm por um certo tempo, mas quando vai para as instâncias superiores acabam perdendo. Então, as espécies que podem ser comercializadas são aquelas que são reproduzidas em cativeiro, são animais que já têm um controle de zootécnico sobre isso, inclusive animais que, na verdade, até os próprios locais já provocam uma mudança, muitas vezes, comportamental pelo tempo que tem, pelas gerações que tem ali. Professor, nós vamos continuar com o microfone bola ali, que ele está com um probleminha. Pode continuar. Isso. Mas então, tem algumas espécies que podem ser comercializadas? Sim, na verdade nós temos várias em si. Nós temos passeriformes, pássaros, psitacídeos, aves, no caso papagaios, periquitos, araras mesmo. Há uma grande discussão sobre espécies ameaçadas serem comercializadas, e estão lá, na verdade. Muitas vezes nos questionam isso, mas o que tem que entender é que a legislação permite isso. Se a legislação tem ou não tem suas falhas, a discussão é outra. Nós não temos, por exemplo, como órgão regulador, proibir, na verdade, isso, uma pessoa, um criador que se estabelece conosco. Quero ser criador de tal espécie. Eu estabeleci, fiz todos os critérios para poder ter aquele local. E quero vender uma espécie ameaçada, a ararajuba, por exemplo. Se ele conseguir estabelecer toda a normativa que é necessária, se ele conseguir buscar as espécies, assim, as mães, os pais em si, em um outro criador, ele vai poder vender. Algumas pessoas nos questionam, mas como isso? Bom, mas a legislação permite. O fato de eu achar isso bom ou ruim não interfere nesse momento. Eu não posso proibir, não tenho esse direito. Agora, podemos questionar isso, né, realmente, se é necessário para a conservação, esse tipo de coisa. Se um animal desses, de repente, não estimula mais ainda. Eu acho que a maior discussão que tem que ser feita principalmente, o que foi colocado antes, é para que você quer. Antes de buscar um animal, o brasileiro em si, ele é um tanto quanto irresponsável com animais em geral. Não teríamos essa quantidade imensa de cães de rua aí. Não só os animais, animais silvestres. Né? E muitas vezes se interessam, daqui a pouco também não querem mais saber, né, professora Maria Virginia? Quero saber da senhora, quais os reflexos para o meio ambiente em decorrência aí dessa comercialização, então, de animais silvestres? Como o Paulo falou, a gente não tem como proibir, né, que algum criador crie, que a pessoa compre uma ave dessas, ou qualquer outro animal. Mas o mais preocupante deveria sempre ser com o indivíduo, né, gerando bem-estar desse indivíduo, enquanto ele mantém a guarda, né, e o que acontece, na maioria das vezes, que é mais prejudicial ao meio ambiente, é que quando o indivíduo se cansa de ter esse animal, ele simplesmente deixa ele em qualquer lugar, na rua, por exemplo, uma tartaruga que é largado num lago qualquer. As espécies que são introduzidas, elas competem com as nossas tartarugas, né, causando um mal, porque elas não têm predador natural. E aí, então, sim, aí cria um caos no ambiente. Além disso, quanto muito tempo uma ave está em cativeiro ou uma tartaruga, e ela simplesmente solta, ela pode estar com alguma virose ou com alguma zoonose para o qual ela adquiriu imunidade como indivíduo. Mas no momento que ela é liberada na natureza, os outros indivíduos da mesma espécie não têm essa imunidade e pode, então, sim, causar a mortandade de uma população inteira da mesma espécie. Eu até quero saber da Gisele, como veterinária. Gisele, você já presenciou aí o atendimento a animais que estavam com ferimentos ou em alguma situação de doença?
Sim, na verdade é bem comum a gente atender esse tipo de animal, porque a maioria dos proprietários que resolvem adquirir um destes animais silvestres, eles não buscam informação antes de adquirir esse animal. Então, assim, a gente, lá na clínica, a gente tem um objetivo assim, muito claro quando a gente ou comercializa ou atende um animal silvestre. Sempre orientar o proprietário quais são as necessidades desse animal. Isso é o básico, assim, né? Porque cada espécie tem um tipo de criação diferenciada, né? Então, tem que saber qual é a necessidade desse animal para ter esse animal com um bem-estar, né? Paulo, a gente tem uma dúvida aqui que é o seguinte, a gente trouxe os dados, né, que apontam um alto número de animais que são vendidos ilegalmente. Que ações o IBAMA faz para a fiscalização da posse legal desses animais? A posse legal, no caso de cima ali. Bom, nós temos o tráfico no país já com algo, na verdade, instituído há centenas de anos em si. Muitas vezes com a própria conivência, na verdade, da sociedade. O que a gente sempre fala, não há tráfico sem consumo. Então a gente comenta, as pessoas detestam ser rotuladas de traficantes. Mas ter um canarinho em casa que veio do mato e que veio de maneira... mas não foi comprado, foi meu tio que trouxe, foi alguém não sei o quê. O papagaio, a gente está brincando assim, o papagaio sempre tem 40 anos, não tem menos do que isso, na verdade. Mas ele foi retirado da natureza. Se a pessoa vai ser penalizada ou não, é um outro processo. É uma outra questão. Para isso, já desde, ao contrário que as pessoas muitas vezes ouvem e talvez entendam, a criação comercial já existe no Brasil há muitas décadas. Na verdade, lá. Há cerca de pelo menos umas 3 décadas já, e mais regulada desde a década de 90, ou seja, para quase 30 anos. Então é possível. O que se coloca sempre é o seguinte, é que você pode adquirir de algum local, mas esse local tem que ter a responsabilidade do que está vendendo, e geralmente as pessoas compram num revendedor, não compram diretamente no criatório. O que se tem geralmente são criadouros, esses criadouros fazem uma revenda, ou seja, estabelecem uma relação comercial, e esses locais de revenda. Esses locais de revenda, eles recém estão começando a visualizar como é que tem que ser esse processo, na verdade, para poder transmitir esse animal para as pessoas sem doenças, sem maus tratos, sem neuroses terríveis, na verdade, já do próprio trabalho. O animal pode até ser muito bem criado no criadouro, mas vem de maneira, na verdade, o tempo que ele passa, da mesma maneira que um cachorrinho que fica mais velho numa pet shop começa a perder valor de mercado, um animal que começa a passar o tempo também perde seu valor. E o tempo ali dentro ele vai aumentando assim a sua capacidade, infelizmente, a sua capacidade cognitiva vai ficando mais e mais, digamos assim, influenciada pelo aquele estresse. E chega na pessoa e não é o que ela espera. E aí dá o que, na verdade, a gente chama, na verdade, daquele desassossego. Não gostei desse animal, não tenho interesse realmente. E como o senhor colocou muito bem na reportagem, a pessoa também ela tem que voltar até o lugar onde ela comprou esse animal para devolvê-lo, então, não simplesmente largar na natureza. Depois do intervalo, eu vou querer saber outros detalhes. Então, no Conexão faz um intervalo e na volta a gente continua esse bate-papo aqui sobre os animais silvestres. Se você tem alguma dúvida e quer participar desse assunto, envie seu e-mail para conexãotv@unicinos.br ou entre em contato através das nossas redes sociais, facebook.com/TV Unicinos e @TV Unicinos no Twitter. Já voltamos.